noite, gente. Meu nome é Renata, sou trabalhadora da casa há algum tempo, pelo menos uns 15 anos, né, que eu frequento a casa e que faço um trabalho de estudo também sobre essa doutrina que é consoladora, que tanto nos auxilia, que tanto nos explica, né? Primeiro de tudo, eu gostaria de agradecer a todos vocês por estarem presentes aqui. Faço minhas palavras de Giovânia. Nós tivemos uma vitória hoje do nosso time, né? Somos brasileiros e festejamos e temos muita alegria. Conhecidos também pelo país do futebol, né? E que diante de tantos desafios que nos são impostos, né, nós conseguimos sorrir, ser um povo alegre, festeiro, acolhedor, né, e que temos tanto a doar, né, tanto a doar de amor, de carinho, de alegria, né, e que temos tanta harmonia também, né, e a doutrina espírita, além de nos inspirar a todos, ela nos ensina justamente isso, né? O Cristo é o nosso exemplo divino, nosso Mestre Jesus, é o exemplo divino que Deus nos forneceu para que nós possamos seguir o caminho. E além dele, tivemos vários outros, né? Além do Cristo, Gandhi, Maria Teresa de Calcutá, Francisco Antônio Xavier, e tantos outros, né, que serviram e servem, né, a nossa família humana, espírita, independente da crença. Todos nós aqui sabemos, temos o conhecimento que a vida não se acaba com a morte, não é verdade? Ela tem uma continuidade e que nós somos espíritos tendo a vivência terrena, né? Então, só em nós sabermos que temos esse grande detalhe, já dá para ter uma curiosidade a mais, né? O que é que nós estamos semeando? Como o próprio Cristo falou, que a gente precisa semear. O que é que nós estamos semeando? Onde eu chego, o que é que eu estou plantando de sementinha? Será que eu estou levando alegria, harmonia? Será que eu estou levando aflição, angústia? Nós somos os trabalhadores do Cristo, né? Nós aprendemos aqui com o Evangelho segundo o Espiritismo que nós somos os trabalhadores do Cristo, que nós plantamos a semente e que essa semente vai dar frutos. Então, quais os frutos que nós queremos que floresçam, que cresçam? Né? Será que nós queremos chegar ao lugar e sermos bem recebidos? Existem algumas etapas que precisam ser realizadas. E é sobre essas etapas que eu vim falar hoje. Eu vim falar sobre a reforma íntima, eu vim falar sobre a renovação, a nossa renovação. Porque, conforme disse o codificador do Espiritismo, né, através dos Espíritos que falaram a ele, nós estamos aqui neste planeta Terra em encarnações sucessivas para melhorarmos. Ou seja, nós somos espíritos estudantes, né? Na escola da vida eterna, nós somos eternos estudantes. E estamos aqui, digamos assim, nas primeiras classes, né? Uns mais adiantados, outros menos adiantados. E o que a gente pode fazer para que esse adiantamento, para que a gente passe de ano, né? Então são esses detalhes que nós vamos ver aqui hoje. E podemos vivenciar e pesquisar ainda mais em casa, né? Vamos lá.
estamos aqui, digamos assim, por alguma razão, né? Ou, muitas vezes, por alguma angústia, alguma aflição, alguma dor, ou pelo simples estudo, ou por curiosidade, independente da razão que seja, nós estamos aqui. E aí, muitos são os motivos, como eu já falei, né? Pelo amor, pela dor, a convite de alguém. A razão não importa, mas estamos aqui. Que bom. E o que acontece, né, quando a gente chega aqui? Nós assistimos às palestras, recebemos o passe, quando precisamos e estamos em tratamento, nós tomamos a água purificada para renovar as nossas energias, né? E vamos embora. Vamos estar nos nossos lares, né, em nossa casa. E somos espíritas. Podemos dizer que somos espíritas, sim. Estas atitudes que não se repetir por um longo período, não é verdade? Mas à medida que vamos estudando e compreendendo melhor esses ensinamentos espíritas, né, que viemos aqui assistindo as palestras, nós temos essa necessidade de integrar mais nas ações de reforma moral, né? A nossa reforma moral, contribuindo assim para a nossa sociedade. E nada melhor para fazermos isso do que iniciando por nós mesmos. Então, precisamos observar em nós aquilo que precisamos melhorar, né? Nós temos virtudes, mas temos algumas coisas que precisamos trabalhar. Ou seja, que nós sejamos espíritas na convivência com o mundo. As palestras que a gente escuta, os livros que a gente lê, estão modificando o nosso jeito de ser, são reflexões que a gente precisa ter. E assim a gente vai nos renovar, nos reformar, porque toda reforma é uma renovação. Vamos lá. E todo espírita que é estudioso caminha nesse sentido, porque ele compreende que o espiritismo busca atingir o seu mais nobre objetivo, que é a reforma moral, é a renovação íntima. A grande maioria dos livros escritos pelas vias mediúnicas são ricos em ensinamentos e verdadeiros tratados de saúde mental, com uma terapia baseada no Evangelho de Jesus e na codificação kardeciana. Nós temos diversos exemplos e eu vou citar aqui alguns. Nós temos reforma íntima sem martírio, o autoconhecimento, o homem integral, o autodescobrimento, o ser consciente, o espelho da alma, momentos de renovação, além do Evangelho segundo o Espiritismo, e outros que não são necessariamente espíritas. Entretanto, nos indicam a importância da reforma íntima ou renovação das atitudes como um fator essencial para alcançarmos o progresso moral e espiritual, visando a nossa felicidade relativa. E eu digo felicidade relativa por quê? Porque nós estamos no mundo de provas e expiações, já caminhando para um mundo melhor, né? Um mundo de transição. Nós estamos em transição planetária. Então, duas afirmativas nos chamam a reflexão: a renovação das atitudes e a felicidade relativa. Sim, quando eu falei sobre o mundo de provas de expiação, e nós estamos partindo para o progresso, a evolução, é porque nós, seres humanos, crescemos muito na ciência, de maneira geral, né? Na tecnologia, nos vários medicamentos que nós temos. Então, nós avançamos
avançamos muito nesse sentido. Então, nós temos medicamento para praticamente quase tudo. Se não for para prolongar a vida, né? Se não for para acabar com a doença, por exemplo, nós temos vacina para a poliomielite, nós temos vacina para o sarampo, né? A poliomielite ela tinha sido erradicada, mas infelizmente voltou à tona. E outras doenças. Nós temos o controle de diabetes, hipertensão, hipercolesterolemia, tantas e tantas outras doenças que são controladas por meio da medicina. Avançamos muito na tecnologia também. Nossos telefones, eles conseguem transmitir mensagens e nós conseguimos ver a pessoa do outro lado do mundo, por exemplo, coisa que antigamente a gente não conseguia ver. Mas moralmente a humanidade ainda precisa melhorar bastante. Por que eu falo isso? Porque desde a época do nosso mestre Jesus aqui na Terra, que ele veio nos ensinar a amarmos uns aos outros, independente de credo, ou raça, ou gênero, pouco se avançou nesse sentido. Nós temos consciência disso. E aí são essas atitudes, essa renovação de atitudes que nós precisamos ter. Em relação ao orgulho, ao egoísmo, à arrogância. E aí, a medicina terrena, ela trata das enfermidades do corpo e o espiritismo trata das enfermidades do espírito, da alma, estando ele encarnado ou não. Por isso que nós viemos aqui, muitas vezes, nós não temos conhecimento, ou alguns têm conhecimento, pode ser um irmão desencarnado, que fomos vinculados a ele, uma outra encarnação, podemos ter feito mal a ele, e hoje ele serve como nosso obsessor. Né? Porque nós não sabemos, nessa encarnação, o que fizemos no passado. Né? Podemos ter prejudicado a ele. Então, nós aqui nessa encarnação, nós somos auxiliados pela equipe espiritual unida, pois nós estamos aqui, né? Temos essa oportunidade de vivenciar o Espiritismo, de conhecer as parábolas do Cristo, de vivenciar, sim, cada palavra que ele disse para nós. E assim, essas palavras, elas podem nos tocar e renovar a nós, se quisermos, as nossas atitudes. Então, nós temos um médico que nos escuta, nos analisa, faz os exames e nos recomenda o tratamento. A casa espírita, ela nos escuta, nos analisa, consola e também nos recomenda mudanças de atitudes. Mas esta vai mais além em nosso benefício, pois nos fornece um passo magnético, né? A renovação da nossa energia, da nossa vibração. Água purificada e, em alguns casos, tratamentos para a desobsessão. E aí, o que nós estamos fazendo, né, para melhorar? Né? Eu vou contar uma história de uma pessoa que foi para o médico, porque ele tinha um problema no fígado. E o médico passou os exames, examinou ele, recebeu a ele o resultado da consulta e prescreveu a medicação, recomendou a alimentação adequada e pediu para que ele evitasse o álcool. E pediu para um mês depois ele voltasse. Esse paciente voltou. E aí ele perguntou: seu José, como é que você está? Você tomou a medicação? Sim, doutor. Você fez a dieta, né? A eliminação daqueles alimentos que você deveria evitar? Sim, doutor.
Fez a caminhada todos os dias, 50 minutos. Certo. E em relação ao álcool, não, doutor, eu não parei de beber. Dói muito a região do fígado. Então, muitas vezes, nós temos conhecimento do que está causando a nossa dor. Entretanto, nem sempre a gente segue à risca aquilo que é prescrito pelo médico. Muitas vezes a gente não segue à risca. Então, para quem tem um problema no fígado, por exemplo, ele tem que eliminar o álcool. Não adianta só a dieta, não adianta só a alimentação e o exercício físico. Ele precisa eliminar o álcool da vida dele. Para que ele prolongue e evite justamente um transplante de fígado, por exemplo. Então, mas assim como no caso do paciente enfermo, se quisermos melhorar, cumpre que façamos a nossa parte, mudando as nossas tendências negativas, ou ficaremos indefinidamente tomando remédios, realizando caminhadas, fazendo ginástica, recebendo passes, tomando água fluidificada. Emmanuel, que é mentor do nosso querido Chico Xavier, ele falou em uma de suas mensagens o seguinte: o pastor, ele conduz o seu rebanho, mas são as ovelhas que andam com as próprias pernas. E a felicidade é relativa. Em virtude da afirmativa de Jesus, né? A felicidade não é deste mundo. Está escrito na Bíblia, Eclesiastes, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 20. Analisando esta afirmativa, apenas pela letra que mata e não pelo Espírito que vivifica, muitos apressados, inimigos do estudo e cultores do negativismo, atribuem que estamos na Terra para sofrer e que este é um vale de lágrimas e que aqui só há dores e aflições, etc. Semelhantes afirmativas são no mínimo equivocadas e inconsequentes, pois espalham desânimo, pessimismo, descrença e uma resignação incondicional. Por quê? A felicidade é relativa. A nossa razão nos mostra que podemos e temos momentos felizes sim. E o que nos acontece na vida são desafios que muitas vezes foi por nós solicitado antes da vida aqui nesse planeta. Temos todo um projeto reencarnatório antes de chegarmos aqui nesse planeta. Muitas vezes nós solicitamos algumas missões ou alguns desafios para ultrapassarmos. São provas, não são provas parecidas, né? Não posso dizer que é igual, mas são provas que nós precisamos passar para que possamos evoluir. E isso está descrito no livro segundo o Espiritismo, no livro dos Espíritos, perdão. Daqui a pouco eu vou falar. Então, a nossa razão nos mostra que podemos e temos momentos felizes, mesmo no estágio evolutivo que nós nos encontramos aqui no planeta, né? Pois, quem não fica feliz com o casamento, com o nascimento do primeiro filho, com a formatura, com o primeiro emprego, ou no aniversário, ao receber aquele presente tão esperado? Então, são alguns momentos que nos trazem essa felicidade, né? Aí você imagina Jesus. Jesus é um profundo conhecedor e ele não iria contrariar as leis naturais, negando esses fatos. Ele se referia tão somente à felicidade plena, que é dos espíritos ditosos, que é atribuído apenas aos mundos felizes,
eles estão sim conosco, nos auxiliando, justamente a esses desafios que precisamos passar. Pois um dia nós também seremos sim espíritos angelicais. Mas para sermos espíritos angelicais, nós precisamos vivenciar todas as vicissitudes da vida, para que aqueles vícios ou as paixões que nós ainda estamos arraigados, né? Que estão ainda arraigados em nós, elas possam ser transformadas. E assim, nós, através das diversas encarnações, vamos nos moldando, polindo as arestas para nos tornarmos espíritos angelicais. Então, sabemos então que para evoluirmos espiritualmente, temos que realizar nossa reforma íntima. Mas algumas perguntas nos assaltam. Quais são? O que é a reforma íntima? Para que serve? O que fazer para a reforma íntima? E por onde começar? E como fazer a reforma íntima? Embora uma linha de pensadores espíritas entenda que os meios de conseguir é obra do esforço de cada um, as obras literárias estão repletas de vícios e dicas. Uma das obras literárias é justamente o Livro dos Espíritos. Na pergunta 919, Allan Kardec faz aos espíritos o seguinte questionamento: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Um sábio da atividade, como diz, conhece-te a ti mesmo. Será que nós nos conhecemos? Será que nós realmente nos conhecemos? Quando acontece, será que nós somos impulsivos ou nós somos mais brandos? Será que em determinada situação nós somos mais enérgicos ou não? Vamos lá. Allan Kardec, profundo conhecedor das deficiências humanas, investiga mais fundo no desdobramento da questão que eu falei lá atrás. 919A. Allan Kardec faz o seguinte questionamento: conhecemos toda a sabedoria desta máxima, porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. E qual meio de conseguir? E aí, nada além do que o Espírito de Santo Agostinho para falar, né? Para responder essa questão. Então, o Livro dos Espíritos, nessa pergunta 919A, Santo Agostinho responde: fazer o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, eu interrogava para a minha consciência, passava uma revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algo no dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Essas são algumas das perguntas de tantas outras que Santo Agostinho faz e que eu convido a vocês a lerem no Livro dos Espíritos. O conhecimento de si mesmo é a chave do progresso individual. Então é preciso mudança de comportamento, mudança de hábitos. E quem deseja implementar a mudança de comportamento, a mudança de hábitos, priorizando a própria melhoria espiritual, deve estar consciente que a transformação precisa ocorrer sob novas bases. Como eu falei antes, na escola da vida somos eternos estudantes. Então, a educação é a chave para o progresso moral. Precisamos ser disciplinados quanto a isso. A educação, convenientemente entendida, constitui a chave do progresso moral. Quando se conhecer a arte de
essa arte, porém, exige muito tato, muita experiência e profunda observação. Quem disse? Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, questão 917. Mas o que é a reforma íntima? A reforma íntima é um processo contínuo de autoconhecimento que modela-nos progressivamente na vivência evangélica, em todos os sentidos da nossa existência. É a transformação do homem velho, carregado de tendências e erros seculares, no homem novo, atuante na implantação dos ensinamentos do Divino Mestre, dentro e fora de si. É o meio de darmos uma nova direção aos valores que já possuímos e corrigir as deficiências cujas raízes ignoramos ou não temos motivação para mudar. A reforma íntima é um processo que consiste em olhar para dentro de si mesmo e mudar de dentro para fora. É se autocuidar, transformar pensamentos e ações, é praticar bons hábitos, a fim de melhorar cada vez mais. Não é construir algo novo, mas sim reformar o que já existe, buscando sempre o aprimoramento. É a transformação moral na prática. O Evangelho do Espiritismo, capítulo 17, na parábola dos Espíritas, item 4, fala: reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más tendências. Enquanto um se contenta com seu horizonte limitado, o outro, que apreende alguma coisa melhor, se esforça por desligar-se dele e sempre o consegue, se tem firme vontade. Mas como fazer essa importante reforma de nossa casa íntima? O primeiro passo para a reforma íntima é a vontade de melhorar moralmente. Então, o que é que eu preciso melhorar hoje em relação ao tratamento com meus familiares, em relação à minha paciência e tolerância, em relação aos meus pensamentos que não estão muito conforme ao que é bom, né? Será que eu estou sendo pessimista em relação ao meu futuro, ou ao meu familiar, ou ao meu amigo no trabalho? Também é necessário a vontade e a disposição, além da força interior e coragem que nos impulsiona a conquistarmos aquilo que desejamos, aquilo que precisamos melhorar. Então, eu tenho uma necessidade, por exemplo, eu sei de algo de meu familiar, ou meu amigo, que eu posso, digamos assim, uma fofoca, né? Eu soube daquela fofoca, estou passando para falar com alguém, puxa, mas eu preciso melhorar isso. Então, a fofoca, quando chega aos nossos ouvidos, o que a gente pode fazer? Mudar de atitude, calar. Se alguém chega com raiva, né, e desconta em mim aquela raiva, eu posso ter duas atitudes. Eu posso responder da mesma forma para ela, e aí vou ter uma confusão bem grande, ou eu posso simplesmente olhar para ela, virar as costas e ir embora. Hoje eu posso conversar com você. Quando você estiver mais calma, a gente conversa. Espera 2, 3, 4, 5 dias. Essa pessoa com certeza vai poder falar com você depois. Porque ela vai estar em si. E você vai ter a certeza que não revidou aquele mal que ela tinha para falar, que ela fez contra você. Você não revidou.
estou dando na mesma moeda aquela raiva, aquela ira. E o segundo passo é a observação e a identificação do que se passa dentro de nós. Então, eu tive aquela raiva daquela pessoa que descontou algo em mim. E eu poderia descontar nela, mas eu refleti e disse: não, eu não preciso ter essa raiva. Essa raiva eu não quero para mim. É ter o autodomínio. Não vou dizer que é fácil. Não é fácil a gente receber uma palavra agressiva e não revidar da mesma forma. Ninguém disse que é fácil. Mas é possível. Sim, é possível. Então é preciso identificar o que a gente tem dentro de nós. Se for o outro exemplo, a fofoca que eu queria falar e eu posso calar, é mais fácil, digamos assim. Mas se não, com aquela ira, eu estou com raiva e eu sou de avançar, né? A pessoa vem com aquela raiva em mim, eu vou e avanço nela, e eu já paro, penso. Essa conduta que eu vou avançar até a ela não vai me fazer bem. Além de aumentar, de ter um pico de hipertensão, um pico de adrenalina, eu vou prejudicar, eu não vou saber a consequência que eu vou causar naquela pessoa. E aí eu paro, reflito e digo: não preciso disso. Esse mal eu não vou levar para canto nenhum. Eu vou me recolher a meu lado. Vou fazer minha prece por aquela pessoa, porque eu tenho a certeza que se ela tivesse o juízo perfeito dela, se ela tivesse em harmonia, ela não falaria o que ela falou. Ela não estaria fazendo ou tendo essa atitude que ela teve contra mim. O terceiro e o mais importante dos passos é a ação, a prática, a atitude, a transformação. Eu dei apenas 2 exemplos, mas existem muito mais. A gente pode melhorar. Joana de Ângeles, ela recomenda que nós reformamos a meditação. E aí eu falo o seguinte: no seu livro Momentos de Meditação, de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles, ela recomenda: o homem que busca a realização pessoal inevitavelmente é impelido à exteriorização. Seu pensamento deve manter a firmeza do ideal que o fascina e a fé de que logrará o êxito, impulsiona-o a não intimidar-se diante dos impedimentos que o assaltam na execução do problema ao qual se propõe. Então, vá firme na direção das suas metas, porque o pensamento cria, o desejo atrai e a fé realiza. A meditação, ela torna-se o meio eficaz para disciplinar a vontade, exercitando a paciência com que vencerá cada dia as tendências inferiores nas quais se agrilhoa. Meditar é uma necessidade imperiosa que se impõe antes de qualquer realização. Com essa atitude, acalma-se a emoção e aclara-se o discernimento, harmonizando-se os sentimentos. Então, além da meditação, a educação integral. A educação é um fenômeno presente em todas as épocas. Por exemplo, o pajé ensina, o guru que orienta, o mestre transmite lições. São educadores diversos através dos tempos. A verdadeira educação ocorre no íntimo do indivíduo, sendo um processo verdadeiramente transformador.
primeiro, JAS, a educação por germinar. E sempre se educa e se sai educado quando se está atento e predisposto ao ensino e à aprendizagem. Todos somos educadores e educandos, conscientes ou não. Nós promovemos através das nossas atitudes e dos nossos exemplos, por exemplo, aos nossos filhos. Nossos filhos, quando eles são pequenos, eu vou falar um relato, um livro de minha filha, eu estava aprendendo na igreja na época. E eu era um paciente no trânsito. Hoje em dia tiveram algumas coisas que me fizeram meditar e me transformar numa pessoa melhor em relação ao trânsito. Mas eu era impaciente. E aí eu ia com uns 3 aninhos de idade. E aí eu ia buscar lá na escola, que era aqui, estava nessa rua, na Ribeira Costa. Aí eu ia buscá-la há 19 anos atrás, ela pequenininha, e aí às vezes o carro estava estancado, ou enfim, o carro estava estancado, aí eu tinha prestado atenção, aí um outro motorista buzinava e eu buzinava também. Aí eu fui ficar lá na casa da minha avó, na casa da minha sogra, e aí ela pegou uma tampinha de panela, né? E estava dirigindo também. E ela começou a buzinar, gritando assim, aí eu olhei para a Milena, e aí minha sogra disse, olha, tá vendo? Que é que ela está repetindo? É você dirigindo. Eu disse, já percebi que é contra paciência, eu melhor. E aí melhor. Mas são coisas que acontecem e a gente vai se apercebendo que precisa melhorar. Né? As nossas impaciências, as nossas intolerâncias, nosso orgulho, né? Às vezes também o egoísmo, tudo isso está arraigado em cada um de nós. Uns têm com mais intensidade, outros com menos intensidade. Nós passamos por uma pandemia que foi terrível para todos nós, né? E aí eu lembro de Rossano Twidge, ele falando o seguinte: essa pandemia ela vai revelar o que há de melhor em nós e aquilo que há de pior em nós. E realmente nós vivenciamos a pandemia e vimos muitas coisas boas e também algumas coisas ruins. Dentre as coisas boas que eu percebi, que eu vivi, que eu vivenciei, foi a união. A união de várias pessoas no auxílio ao próximo. E foi uma coisa assim que me emocionou. Todos os artistas, além de todos os artistas, as pessoas que viviam próximas, enfim, todos se ajudaram. Foram caminhões e caminhões de alimentos arrecadados e doados. Quando a gente quer, quando nós queremos, sim, nós fazemos a diferença. E podemos fazer coisas espetaculares, basta a gente querer. Então, a educação, porém, há que ser integral do homem total. Jesus, ele foi um educador. Ele foi um educador revolucionário, por excelência. E ele prossegue paciente, amando-nos e educando-nos. Através dos seus ensinamentos, nós podemos melhorar. Sim, pois nós podemos seguir o exemplo dele. E ele educa-nos a vida aceita apenas o título de mestre, porque, em verdade, ele o é. Então, precisamos, além de renovar, para renovar, para que haja renovação íntima,
este se encontre ausente. Então, o nosso pensamento, diz Joana e hoje, nosso pensamento é força. E tudo pode ser alterado sob a ação do pensamento. Vibração que sintoniza no mundo das equivalentes. O teu pensamento é o gerador das tuas ações. E estas, as modeladoras da tua vida. E ela fala ainda mais. Busca os valores positivos que existem nos outros. Então nós precisamos aprender a olhar no outro aquilo de bom e divulgarmos isso. E não aquelas coisas, fazer aqueles apontamentos negativos. Ó, o fulano está assim, ó, o fulano saiu com outra. Não. A gente precisa falar. Isso não vai engrandecer a ninguém. Pelo contrário. Só vai haver atritos, né? O que é que você vai ganhar com isso? Falando mal dos outros. O que é que vamos ganhar com isso? Precisamos, pelo contrário, falar diante da fofoca, da maledicência, né? Nós não temos nada a ver com o dia do próximo. Então, busca os valores positivos que existem nos outros e admira aqueles que existem. Então, se eu sou uma pessoa que gosta de ajudar, que eu possa me juntar com a outra amiga, um parente, o que for. Olha, vamos começar a fazer uma campanha do quilo, arrecadar alimentos. Se eu não tenho a capacidade de arrecadar alimentos ou de formar esse grupo para arrecadar alimentos, eu posso participar. Nós temos aqui no sítio a campanha do quilo também. Nós também doamos alimentos para as pessoas que têm necessidade. Nós temos 100 velhinhas aqui que precisam de alimentos. Então, que possamos doar para elas, já que a gente não quer ter esse compromisso de organizar as cestas básicas. Então, sejamos equânimes no meu foro íntimo, e nas suas expressões exteriores. Que nós possamos falar menos e reflexionar mais em torno do amor. Irmãos, disse Chico Xavier, nomeiem-se filhos seletos do Pai, facultando a si mesmo uma prática leal e construtiva, a possibilitá-los prosseguir nos caminhos iluminados, em direção à conquista da paz, da serenidade e do amor fraterno. Trecho de Facilidades por Chico Xavier. Então, que possamos insistir nas ideias que estimulam a vontade, a tornarmos forte, que essa vontade seja forte ou disciplinada, que ela possa planejar a ascensão e que possamos pensar sobre ela. Desculpe, raciocinando a respeito da perda de tempo com as ilusões e futilidades. Supera o temor de qualquer natureza com a confiança de que nenhum mal de fora poderá fazer-se mal se estiver bem interiormente. Então, quando nós estamos harmonizados, nada que aconteça fora nos tira da harmonia, porque nós estamos bem, de bem com a vida. E que somente te sucederá o que venha a contribuir para a tua paz e progresso espiritual. E aí, o passado me ensinou que sou capaz de superar tudo. Muitas coisas aconteceram em nossa vida pregressa, na atual existência, que por um instante ou naquele momento nós achávamos que não poderíamos superar. Quantas e quantas coisas que pensávamos que não ia passar e passou. Hoje estamos aqui. E aquilo que aconteceu
aconteceu no passado moldou a mim hoje. E eu só sou hoje o que sou devido àquela problemática, aquele desafio. Hoje eu só sou melhor porque eu fui humilhada lá atrás, porque eu fui maltratada lá atrás. Hoje eu só sou melhor, eu não sou arrogante, porque eu tive uma vida difícil, por exemplo, porque eu tive uma pessoa ausente, porque eu não tive facilidades na vida. Hoje eu não tiro a ninguém, porque eu vivenciei o que é ser humilhada no passado. Ninguém merece isso. Ninguém. E hoje eu posso sorrir, dizer que eu venci. Vamos lá. Capítulo 1. O que é a reforma íntima? Ela deve ser compreendida como a chave mestra para o sucesso de sua melhoria interior e, consequentemente, da sua felicidade exterior. E para que serve? Para renovar as esperanças interiores, tendo por meta o fortalecimento da fé, a solidificação do amor, a incessante busca do perdão, o cultivo dos sentimentos positivos e a finalização do aperfeiçoamento do ser. O que fazer? Realizar atos isolados no dia a dia, levando-nos a melhorar as nossas atitudes, alterando para melhor a nossa conduta, aproximando-a tanto como possível do ideal cristão. E por onde começar? Justamente pela autocrítica. Precisamos ser autocríticos e avaliar as nossas atitudes e por onde nós podemos melhorar. Sim, gente, cada um de nós aqui está nessa atual encarnação para melhorar. Ninguém fica estacionado, ninguém regride. Todo mundo, a cada encarnação, cada espírito, ele progride um pouco. Nós precisamos renovar as nossas atitudes para o próximo, olhando a eles como nosso irmão que precisa de ajuda. Às vezes nós ajudamos uma pessoa desconhecida e não damos a importância ao parente próximo. Nós não olhamos para esse parente como um irmão, às vezes por orgulho ou outras coisas. Mas esse parente próximo, ele precisa muito da nossa ajuda. E podemos ajudar. E sejamos primeiros a ajudá-lo, a ampará-lo, a acolhê-lo. E sejamos o primeiro, para que mais tarde nós não nos arrependamos. Então, nosso Mestre Jesus realizou na terra os mais admiráveis fenômenos de que se tem notícia e demonstrou a mais elevada qualidade de amor que jamais alguém do mundo ofereceu às criaturas. Todavia, o seu reto pensar foi a causa do seu reto agir. E o que o fez modelo para ser seguido em todas as épocas. Esse livro, Momentos de Meditação, psicografado por Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito de Joana de Anjos, tem essa e outros
muitos textos maravilhosos que fazem com que nós possamos refletir e melhorar as nossas atitudes. Agradeço a todos a oportunidade de estar aqui com vocês, aprendendo um pouco mais, compartilhando de diversos textos maravilhosos